bem com vocês? A ProRegiane espera sinceramente que sim, que vocês estejam muito bem em casa, se cuidando e estudando também, turminha. Hoje nós vamos para mais uma aula de arte, tá bom? E na aula de hoje nós vamos falar aqui sobre derramar a tinta, colorir o papel. Então a gente vai falar um pouquinho sobre pintura. Vai ser o nosso ponto central aqui da aula de hoje, ó. Coloquei até algumas obras famosas, né, da pintura. E aí a Pro começa falando aqui, né, para vocês, com vocês aqui, sobre essa questão aqui de uma corrente muito importante, né, de uma corrente artística aqui muito importante, que é o expressionismo abstrato. Tá bom? A gente tem a corrente, né, expressionista aí comum, natural, que vai ser essa corrente que vai mostrar os sentimentos, né, que surge aí como uma retaliação, né, como um ponto aí, né, de oposição ao impressionismo, que seria aí a forma, né, de arte, mas trabalhando na questão da natureza, na forma real, a parte da modificação da luz, né? Então o impressionismo seria essa natureza, essa pintura sobre natureza, a partir da modificação aí desse olhar sobre a luz, né? Então como essa natureza ela ia mudando a partir do momento que a luz ela ia se transformando. Então eram pinturas feitas geralmente ao ar livre. Isso no impressionismo. O expressionismo ele vem aí, né, com uma corrente que vai fazer o embate, né? Vem questionar. Vem contradizer, vamos colocar assim. Esse expressionismo, ele mostra, né, no seu expressionismo de forma geral, ele vai mostrar, turminha, a questão do sentimento, tá bom? A questão irracional, sem razão. Então, geralmente, são pinturas, ó, tem até uma aqui muito famosa, tá bom? Que é o Grito, tá bom? O Grito, ele é uma pintura expressionista, né, de forma clássica, o expressionismo é clássico, né, da Alemanha, que mostra aí essa questão aí do sentimento. Então aqui o nome dessa pintura é o Grito, tá? Então a pessoa tá aí, né, mostrando essa questão de horror, da sensação. Então esse expressionismo alemão aí, né, natural, ele vai mostrar justamente isso. Só que o que a Pro trouxe foi o expressionismo abstrato. Esse expressionismo abstrato, ele não é, tá bom, meus amores, aí, o expressionismo da Alemanha. Ele não é essa corrente que vai mostrar, se preocupar só em mostrar aí a questão psicológica, a questão da emoção, não. Esse daqui, ele também é chamado de Escola de Nova York. Olha, se é Nova York, então é estadunidense, tá bom? É uma escola aí artística que foi criada aí nos Estados Unidos aí, mais precisamente em Nova York, por isso o nome Escola de Nova York, tá na década de 1940. Tá bom, meus amores? Esse movimento, ele une aí os aspectos da vanguarda expressionista alemã, como a própria colocou, né, que é a tradicional, aí a primeira a surgir, então ele vai ser uma vertente, aí um braço, da corrente abstracionista, né, criada aí, né, dessa maneira, e cria aí com essa mistura uma nova tendência de caráter simbólico e expressivo, que é o importante a gente marcar aqui, tá bom? Então as principais características do expressionismo abstrato, que é o né, de Nova York, estadunidense, aí, ele acaba sendo aí, né, tendo uma influência, né, do existencialismo e da psicanálise, assim como o alemão, então isso daí está diretamente ligado. Influencia aqui também, né, tem uma influência das vanguardas artísticas, né, da Europa. Então essa arte aí europeia vem muito forte também aqui, né, nesse movimento expressionista, né, abstrato, principalmente do surrealismo, do cubismo, e também de outras correntes ali desse movimento de vanguarda europeia. Então ele se baseia muito nisso, tá bom? O rompimento aqui com a pintura tradicional, vai ser um dos pontos aqui central. Olha aí uma arte, né, uma das mais famosas artes aí, né, do expressionismo abstrato. Né, liberdade artística, subjetividade, então aquilo que, né, que pode deixar aí a entender, né, a improvisação, principalmente
A espontaneidade, ou seja, você pintar de uma forma espontânea, né, também vai estar muito ligada a isso. Então, vai ser aí uma arte mais subjetiva. E muitos artistas colocam que vai ter aí que ter até algum elemento de improviso, né? Então, você está aqui pensando numa coisa, mas na hora de construir essa obra, você fazer algumas adaptações, alguns improvisos, tá bom? O subconsciente é muito trabalhado, né? E a pintura automática, né? Ligada a alguns pontos que vai realmente aí, né? A partir do automático. Uso de formas geométricas, linhas e cores. São pontos aqui do expressionismo abstrato. Lembrando que a gente tem o tradicional, que é o alemão, e temos aí esse expressionismo abstrato que acontece nos Estados Unidos, tá bom? Por isso é chamado também de Escola de Nova York. Peguem aí essa informação para vocês. Agora vamos falar, né, justamente derramar tinta, colorir aí o papel, né, que é a pintura. O que é a pintura, né, minha gente? Então a pintura ela vai ser a aplicação de pigmentos em um plano. Normalmente esse plano ele vai ser bidimensional, né, uma tela, um papel de fato. Só que a gente pode ter pinturas que vão além, tá? E a pintura ela vai estar muito além do papel de tela. A tatuagem é uma pintura, né? Então, as tribos, né, aí indígenas que fazem aquelas marcações no corpo, também é uma forma de pintura, minha gente. Então, a gente está muito acostumado à pintura em telas, né, em papel, mas a pintura ela vai também, né, além. A gente vai muito além desse ambiente bidimensional, a gente vai muito além. Então, nosso corpo, na tatuagem, né, no processo aí ritualístico indígena. Então, é muito importante a gente observar isso daí também, tá bom? Então, a pintura ela é uma manifestação artística muito antiga, né, que utiliza técnicas aí de coloração em uma superfície tradicionalmente bidimensional, porque a gente pode também ter aí a pintura em outras superfícies. Tá bom? As técnicas principais da pintura, né, que a gente vai observar aqui, vai ser a aquarela, o afresco, tá? A pintura em óleo, tá bom? A pintura têmpera, tá bom? A pintura de tinta, né, acrílica, pintura em mural. A gente tem muitas correntes aqui da pintura, porque a pintura ela vai ter uma variedade gigantesca, como a Pro já colocou, né? Então, a gente precisa estar atento, sim, a essa questão. E aí, a Pro vai trabalhar todas essas? Não, a gente vai pegar alguns pontos da pintura que é importante que a gente observe aí para vocês. Eu começo colocando aqui a pintura a óleo, tá bom? Então, essa pintura a óleo, tá bom? Usa aí os pigmentos para colorir, né? A partir do processo de diluir esses pigmentos em uma base oleosa. Por isso, pintura aí, né? Pintura não. Pintura a óleo. Essa técnica, ela tem uma secagem mais demorada. Então, até mesmo para a questão de correção e possíveis mudanças, né? Você até consegue aí fazer, só que, né? Tem que ter uma manobra aí mais complexa. Então, gente, essa pintura, elas vão ser pinturas mais duradouras, mas também o processo de criação dela é bem mais demorado por conta do seu tempo de secagem. Então, é um tipo de pintura aí que a gente colocou, inclusive, naquela listazinha, tá? Então, a pintura a óleo. É a óleo porque a base, o pigmento, ele é diluído em uma base oleosa, tá bom? A pintura aquarela. Essa daqui, né, ela tem uma base aí, os pigmentos dela, a base vai ser a água. Então, a secagem, ela é bem mais rápida do que a óleo, porque a base, de você diluir aí a pigmentação, ela vai ser em água, tá bom? Então, normalmente ela é realizada em suportes mais de papel, né, e tem uma imagem mais leve, por conta justamente desse processo aí, né, de ser diluída em água, tá bom? Então, essa pintura aquarela, as tintas, elas geralmente são utilizadas aí com base em água, que a gente utiliza mais no nosso dia a dia para fazer nossas pinturas. Vamos combinar assim, né, para ficar mais fácil. A pintura a têmpera, ela é uma pintura que o pigmento, tá bom? Ela é dissolvido em gema de ovo, tá bom? Em cola. Então, como posso dizer? A dissolução, né? Você dissolver aí esse pigmento,
em materiais mais exóticos, vamos colocar assim, tá bom? Então a pintura atemporal, ela foi muito utilizada na história das sociedades, principalmente aqui do Egito. Então é um tipo de pintura que a gente utilizava mais, vamos colocar assim, tá? Para vocês entenderem, no período passado. Porque você tinha uma forma de diluir aquele pigmento, de criar aquele pigmento com materiais mais exóticos. Porque você não tinha aí toda a técnica de tintas e tudo mais. Então, era uma forma mais exótica de fazer esse processo, né, de diluição, tá bom? Vou citar aqui um exemplo de pintura, né, a têmpera aqui para vocês. A pintura rupestre. Eu falei para vocês que as pinturas rupestres, elas eram diluídas em saliva, né? Já comentei aqui nas aulas de histórias em outros momentos com vocês. No próprio sangue de animal. Então, olha aí a diluição dessas tintas, esses pigmentos sendo criados. Professor, mas o que é mesmo a pintura, a arte rupestre? A pintura era a composição feita aí por pigmentos. Lembrando que na pré-história não se tinha a utilização da escrita, de fato, propriamente dita. Então as pessoas se comunicavam a partir dessas pinturas, tá bom? Dessa arte aí rupestre. Então era uma pintura que a gente tinha a dissolução aí, né, diluindo esse material para criar a pigmentação, para se construir essas pinturas em salivas, em sangue. Então eram materiais mais exóticos. Por isso ela é considerada uma das artes, né, têmperas aqui, tá bom? Então essa arte ela vai ser, né, uma arte mais voltada a isso. Eu quero também fazer um adendo aqui, que a gente na arte rupestre, ela vai ser dividida em pinturas, tá? Que a gente dá o nosso foco da aula, pinturas, mas também tem as incisões rupestres. A pintura ela é a pigmentação, quando você cria aquele desenho a partir do pigmento, tá bom? Da tinta, da cor. E tem a incisão, quando você cria o desenho a partir do corte, tá bom? Da superfície. Então essa arte rupestre ela vai ser aí, né, colocada dessa forma. E ela é importante por quê? Porque ela vai mostrar aí, né, os hábitos e as culturas desse povo aí da pré-história que não deixou registrado, escrito, mas deixou as pinturas rupestres para a gente poder interpretar e entender como era o cotidiano na pré-história, tá bom? Então é muito importante que vocês também observem isso. A cor. A gente já fez o estudo da cor, né? Vocês já fizeram o estudo da cor, porque isso daí são as coisas que a gente visualiza, né, em artes em anos anteriores. Então a cor, ela é, né, a percepção visual causada aí pela luz, né, ao chegar aos nossos olhos. Então essa cor ela vai ser formulada a partir dessa luz que vai chegar aqui até a gente. Por meio de ondas, né, a gente acaba tendo aí várias sensações que produzem aí, né, essa cor que vai ser absorvida pelo nosso corpo. Então é muito interessante que a gente entenda que tudo vai depender do nosso olhar. Então a cor, né, cor quente, cor fria, vai depender do nosso olhar, de como essa luz ela chega no nosso, né, aqui no nosso olho, tá bom? Então é muito importante isso, fazer um adendo aí sobre, só uma relembrando. E aqui eu quero que vocês parem e prestem muita atenção, porque a gente tem as pinturas figurativas e as pinturas abstratas. Olha o nome voltando lá, né? Tava falando sobre o expressionismo abstrato. Pois é, ó, um volta, vai e volta. Mas aqui é muito importante que vocês observem. Pinturas, tá bom? Figurativas são pinturas que vão aqui vão ser colocadas, né, numa forma mais próxima da real. Então as pinturas figurativas são aquelas que eu vou realmente tentar reproduzir com o máximo de detalhe aquele objeto no real. Então se eu vou desenhar uma pessoa, eu vou desenhar ela ao máximo aqui chegando ao real. Vou desenhar um copo, então eu vou representar esse copo ao máximo chegando ao real. A pintura figurativa, ela vem com essa ideia de representar as formas aproximadas aí ao que é real, tá bom? Então coloquei aqui até as imagens para vocês. Então vem com essa missão realmente de colocar o real. Por consequência, as pinturas abstratas. Se as figurativas representam o objeto aí mais aproximado do real, as abstratas, elas não têm essa missão. Não buscam necessariamente retratar o objeto, a paisagem, pois ela não precisa estabelecer aí uma realidade próxima. Então eu vou criar aqui, o artista vai me dizer o que ele quis pintar aqui, né? O que ele pintou.
Só que ele não pinta da forma aproximada. Ele cria uma outra composição para falar, para colocar isso, a paisagem, o entendimento. Então, olha, percebam aí a diferença dessa pintura abstrata para a pintura figurativa. Uma representa o real, a figurativa. A abstrata, ela vai mostrar aí uma coisa bem diferente, bem distante da realidade. Não é próxima, ok? Então, é isso que você precisa entender. O tema. Sempre que a gente vai ter uma pintura, a gente vai ter que lançar o tema, que é o assunto que a obra de arte ela vai retratar, tá bom? Então, a gente pode ter aí vários temas. Então, eu digo, meus amores, criem aí uma natureza morta. Vai ser o tema da pintura. Gente, pintem aí sobre o sertão. Vai ser o tema da pintura. O que seria essa natureza morta? Aí, se eu pedisse essa obra, né? Começando aqui, vou citar alguns exemplos explicando, tá? Natureza morta. Representa objetos inanimados. Objetos que não têm vida. Então, frutas, vasos. Então, tudo que não tem vida é inanimado. A natureza morta, ela vai representar. Então, se eu disser, pintem aí agora pra mim uma natureza morta. Vocês vão pintar coisas, objetos que não tenham vida, tá bom? Se é objeto, não tem vida, né? Então, vamos pintar aí objetos, tá bom? Então, continuando aqui, retrato. O retrato, como é fácil? É a imagem que representa uma pessoa. Então, gente, vocês vão pintar agora aí um retrato. Tô dando o tema. Então, toda pintura ela vai ter aí essa linha de raciocínio, tá bom? O afresco. Eu já trabalhei com vocês em outro momento, que seria aquela obra que a gente vai pintar, né? Aplicando aí a tinta em paredes ainda úmidas, tá bom? Então, geralmente no gesso, ainda úmido, para que essa pintura seque junto com essa superfície. Então, por isso o nome afresco. Pintar realmente no material ainda fresco, recém-produzidos. Geralmente ela é utilizada mais em tetos, tá bom, gente? Mas também pode ter aí em outras, né, em outras estruturas. Então, ó, observe aqui. Aqui é um teto, né? É um afresco no teto do palácio aqui, né, em Florença, na Itália. Paisagem. Gente, vamos pintar agora uma paisagem. Então, é representar a natureza, né, como montanhas, árvores, né, rios. Então, a paisagem aí. Né? E se for ligar a geografia, a paisagem que você está vendo no momento. Tá bom, meus amores? Então, isso são formas de pintura. Eu espero sinceramente que vocês tenham compreendido a aula de hoje sobre derramar tinta, né, color e papel, falando aí um pouquinho sobre pintura. Aula super importante aí para vocês, meus amores, né? Então aproveitem. Se ficou alguma dúvida, revê a linha, porque é essencial. Ó, beijos da Pro, fiquem com Deus até o nosso próximo encontro.